Essa é a nossa aula de hoje. Olha que modelo lindo, hein? Nós vamos ver como bordar ponto reto para coração, no passo a passo. Eu vou ensinar para vocês a ler o gráfico, a interpretar e passar para o tecido, tá? Esse modelo é super simples de fazer, gente. Vocês podem estar aplicando aonde a criatividade de vocês mandar. Ele também é muito rápido e prático, tá bom? Então, bora lá aprender. Vamos então aos nossos materiais para a aula de hoje. Nós vamos usar um pedacinho de etamine, tá? Um retalhinho. Vou usar a agulha de ponta romba, que é uma ponta arredondada, não é uma ponta fina, tá? Essa agulha ela é própria para o ponto cruz. E também vou usar a linha de meada 6 fios da cor vermelha, ou outra cor que você tiver aí em casa, você pode estar usando, tá? E o nosso gráfico do desenho que nós vamos bordar, tá? Que é esse coraçãozinho aqui. Nessa aula a gente vai se concentrar em aprender como passar o desenho do gráfico para o tecido, tá? Então, o desenho de um coraçãozinho desse aqui, ó, nós vamos fazer a contagem. Precisa entender, gente, que cada quadradinho desse aqui, tá? É equivalente a um quadradinho do etamine, ó. Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Olha lá, ó. Vocês estão vendo, ó? Cada quadradinho desse aqui, tá, gente? É equivalente a um quadradinho, aqui, ó, do etamine. Então, por isso que é bordado de fio contado, porque nós contamos aqui, ó, 2 quadradinhos, nós sabemos que o tamanho do ponto reto vai ser de 2 quadradinhos. E aqui, 1, 2, 3, 4. O tamanho do ponto reto ao lançado vai ser de 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Para fazer cada coraçãozinho desse aqui, ó, gente, vamos afastar aqui, ó. Para fazer cada coraçãozinho desse aqui, tá? Nós vamos começar pelo meio e pela base de cada coraçãozinho, tá? Então, eu vou fazer aqui agora para a gente poder treinar. Eu não vou fazer a barra da toalha toda hoje, certo? Nós vamos aprender, é bem iniciante essa aula, tá? Nós vamos aprender como bordar do gráfico para o tecido. A aula já é uma prévia aí também para a aula de iniciação ao ponto cruz, né? Que vocês pediram aqui no canal. E a gente precisa saber contar aqui do gráfico, passar para o tecido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse coraçãozinho. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer ele. Eu vou fazer ele aqui em cima, tá? Vamos ver se vai dar. Porque eu tenho esse coraçãozinho, ele está aqui, ó. Ele está alocado, digamos assim. Ele está aqui colocado, bordado dentro de um quadrado, né? Ou de um retângulo, depende, tá? Da figura geométrica. Mas você consegue imaginar aqui, ó, um quadrado certinho. Vamos ver se é quadrado ou se é retângulo, gente? Vamos ver. Ó, vou contar. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para a gente poder fazer essa contagem. Olha, eu não consigo deixar reto porque o meu suporte atrapalha aqui a posição que ele está. Mas vamos lá, ó. Eu vou escolher aqui esse coraçãozinho aqui, eu vou botar bem no meio pra gente visualizar. Então, vamos bordar esse coraçãozinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou começar por esse ponto reto aqui do meio, né? Então, esse ponto reto aqui tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. O que vai acontecer no próximo ponto reto? Ele vai subir um quadradinho, olha lá, eu vou subir um quadradinho e vou contar 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, vou subindo, certo? 1, 2, 3. Olha lá. 1, 2, 3. Então, eu vou subindo, subo, faço o primeiro ponto reto, subo um quadradinho uma vez, 2, 3, certo? Agora eu posso fazer aqui 4. Aqui, ó, essa curva aqui do coraçãozinho, tá, gente? Tem 2 maneiras de fazer. Aí, quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos olhar o gráfico e vamos trabalhar essa voltinha aqui. Então, eu vou começar daqui,
e vou bordar o coração assim, ó, da direita para a esquerda, tá bom? Vou fazer nesse sentido aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou diminuir agora um pouquinho aqui, pra gente visualizar bem legal. Como que eu arremato esse trabalho? Ah, bom, não vimos aqui o quanto de... Vamos ver o quanto o retângulo, né? Quanto de quadradinhos que tem, ó. Então, aqui começa que a largura vai daqui até aqui. Vai desse quadradinho aqui, né? Até esse quadradinho aqui, a largura. Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele tem 12. Eu pego o ponto mais largo dele. Qual é a largura dele? Não é aqui, não é aqui, não é aqui. É lá no último ponto da lateral. É a largura do coração, né? Agora, a altura. É do último ponto aqui da altura até o último ponto aqui da base. Não é isso? Não é aqui e aqui. É aqui e aqui. Lá em cima é a altura dele, ó. Então, vamos contar? Vamos lá. Ó, aqui é a altura, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele tem 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é um retângulo de 10 por 12, né? O retângulo, ele tem a altura e a largura diferente. O quadrado tem altura e largura igual. Então, esse coração, ele tá alocado ali no tecido num retângulo, tá bom? De 12 por 10. Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. 12 é a minha largura, então tem que ter assim. Se eu começar ele aqui nessa metade aqui, ó, eu tenho que ter quanto para cada lado? 12 dividido por 2, né? Então, eu vou ter que ter ali, ó, 6 para um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar com alfinetinho para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 6 para um lado. Aí, eu tô marcando. Marcando ali a lateral, né? O limite, ó. 6 para um lado, vamos lá. 6 para outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 6. Muito bem. Então, daqui até aqui eu tenho 6 mais 6, 12. Agora, eu tenho que ter também o quê? A altura dele, que é 10, correto? Então, vamos lá, ó. Eu comecei aqui, né? E qual é a metade da altura? É 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui é a metade, ó, do meu coração, certo? E aqui o centro dele, né? Ó, o centro dele tá aqui, ó. 1, 2, 3. Opa, saiu do foco aqui. Vou abaixar um pouquinho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, gente, olha que legal. A gente conseguiu aqui. Claro, deixa eu ver de onde eu não marquei a base, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Aqui é a base. Vou botar aqui um outro alfinete. Bagunça de alfinete que eu fiz aqui, né, gente? Aqui, ó. Nesse alinhamento aqui. Então, muito bem, ó. Temos o nosso retângulo, né? Ó. Aqui de 12 por 10. Entendido? Quem já tem esse conhecimento pode pular para o próximo capítulo do vídeo, tá? Não precisa ficar nesse capítulo, pode ir para o próximo capítulo, que é o capítulo do bordado. Pois bem, então eu já sei que aqui é a minha metade, então é aqui que vai sair o primeiro ponto reto, ó. Aqui é a base, né? Então agora vamos lá olhar o gráfico, ó. Então, o meu primeiro ponto reto vai ser feito aonde, gente? Aqui na metade, né, da onde eu tirei a agulha. E nós vamos contar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, tá?
Então, vamos começar a bordar, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. E aqui temos o nosso ponto reto, primeiro ponto reto, bem na metade, ó. Tá bom? Então, vamos lá, ó. O que é importante a gente saber? Eu vou tirar um pouco esses alfinetes, porque eu já sei onde é que eu vou começar, né? Então, eu vou tirar um pouco eles para não ficar incomodando aqui na hora de bordar. Só para mostrar para vocês, tá? Vocês podem alinhavar, se quiser, com uma linha de costura, então, passar uma linhazinha, um alinhavo para marcar o início, depois retirar. Pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Só vou marcar aqui a metade, né, pra gente não perder a linha do meio aqui, ó. E vou retirar os outros alfinetes. Muito bem. Então, vamos começar, gente? Tô aqui com o fio da meada de 6 fios, bem legal. Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui o ponto reto, ó. Eu vou sair aqui da base e vou contar 1, 2, 3 e vou entrar aqui no meio, né? Então, vou tirar aqui, ó. Se foi um para baixo, não tem problema. Eu sei que vai dar ali no coraçãozinho. Aqui atrás, como é que eu arremato? Olha, eu vou deixar sem o nó. Então, o que eu faço? Eu posso simplesmente deixar aqui um pedaço de linha, depois eu vou cortar, e esse pedaço de linha, ele vai acabar sendo abraçado pelos pontos retos ali atrás, tá bom? Então, vamos começar, ó. Eu vou contar. Vamos lá. Tá bom o foco assim para vocês? Deve estar, né? Agora. Ó. 1, 2, 3. Vou entrar com a minha agulha por aqui. Muito bem. Fiz meu primeiro pontinho reto. Olha lá. Agora, ó, para garantir que eu vá conseguir arrematar, eu vou dar uma inclinadinha para essa linha aqui. E eu sei que eu tenho que subir um quadradinho, não é mesmo? Ó, vou subir um quadradinho. Ó. Aqui. Subir um quadradinho. Vamos ver aqui para vocês. Ó. Estão vendo? Aqui a base eu já tô num quadradinho acima. Passei a linha. Ó. Vamos ver se prendeu? Prendeu. Ela vai prendendo, tá? Aqui atrás. Isso aí, 1, 2, 3. Muito bem. Agora, onde é que eu tô lá no gráfico? Eu já tô no meu segundo ponto reto. Lembrando que esse gráfico tá lá na nossa aba comunidade, tá? Bom, gente, vou subir mais um, olha lá, ó. Subir mais um. Muito bem. 1, 2, 3. Bora. Viu como é fácil, ó? Já tô fazendo essa partezinha aqui inclinada, né? Já tem 3 pontinhos. Vamos mais um pontinho. E lá atrás eu tô prendendo aquela linhazinha, olha lá, ó, pra não precisar dar nó. Estão vendo? Ela já fica presa no próprio bordado, né? Bem legal, tá? Aí, beleza. Gente, agora, ó, cheguei no quarto pontinho reto. Essa curva aqui tem várias maneiras de fazer, tá? Eu vou dizer para vocês. Tem pessoas que podem fazer assim, ó, simplesmente podem pegar, ó, subir, né? Só que agora, quantos pontos tem que contar aqui, gente? Ó, vamos ver. Chegamos lá na curvinha que eu queria mostrar para vocês, né? Tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão vendo? O que se pode fazer? Faria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entraria aqui, tá? Olha o tamanho do ponto reto. Enorme, né? Mas tudo bem. Vamos supor, ela tá seguindo a revista, né? Então, ó, só aqui sobe 1, né? Desce 1. Agora vai começar, é a parte do gráfico que vai começar a reduzir, né? Estão vendo aqui, ó? Ó. Sobe 1, desce 1, sobe 1, desce 1. Começa a fazer essa curvinha aqui, né? É isso que eu tô fazendo, ó.
sobe 1, olha lá, e desce 1. Muito bem. Agora, o que poderia fazer? Bom, estão vendo que aqui tá diferente, eu fiz diferente, né? Porque eu optei por fazer assim, tá? Mas pode fazer assim também, se você quiser, tá? Você pode fazer assim também. Deixa eu só cortar essa linha aqui. Ó, aqui o que eu posso fazer? Agora eu vou fazer por cima. Não, eu passo por baixo aqui, bonitinho, né? Vem aqui por baixo, tá? Ó, e continuo bordado. Essa é uma forma de você fazer a curva. Qual é a outra forma de você fazer a curva? Ele vai ficar diferente atrás, tá? Aí depende de como você quer deixar o verso, correto? Ó, eu fiz a curva assim, ó. Foi como eu quis fazer, tá, gente? Eu interpretei dessa forma, ó. Contei 3 e entrei. Fiz só a metade, ó. 3. Diminuí um ponto, né? Olha lá, fiz só a metade, ó. 2. Aqui era 6, eu fiz 3. 4, eu fiz 2. E 2, eu fiz 1, ó. Fiz só a metade. E agora? Agora, eu complementei, ó, essa metade, ó. Complementei. Fiz 1. Fiz o 2. Porque eu quis ir e voltar. Por quê? Só por uma questão mesmo do verso do tecido, de como ficaria atrás na toalha, tá? Ó. Estão vendo? Ficaria assim. Não ficaria aquela linha cruzada, tá? Então, assim, tudo vai depender do modo como você quer deixar também o verso do seu trabalho. A mesma coisa no ponto cruz, tem o avesso perfeito e tem aquele avesso que a gente faz assim, meio aleatório e tudo bem, tranquilo. O importante é você estar feliz com o seu bordado, tá? Tem pessoas que se importam mais com o verso, outras menos. Na realidade, meu problema é que não foi nem tanto o verso, foi mais assim, o modo de fazer mesmo, que eu gosto de ir e voltar, como em carreiras, tá? Não gosto muito de estar atravessando a linha pelo verso do trabalho. Mas você pode escolher como a forma que você quiser. Uma outra coisa que eu pensei também é que como é toalhinha de copa, eu bordei na toalhinha de copa, eu achei que 6 fios ficariam um ponto reto muito largo. Então, para engatar em algum talher ou engatar em alguma coisa e arrebentar, eu também fiquei com esse receio. Então, por isso que eu fiz metade, metade. Tá, gente? Mas podem fazer como vocês quiserem. Vamos continuar, então? Agora, lá no gráfico, vamos dar uma olhadinha, uma estudada, ó. O que vai acontecer? Nos próximos pontos agora, eu vou vir no mesmo alinhamento aqui em cima, ó. Esse ponto aqui, ele é menor, ele tem 2 quadradinhos, e aqui tem 1, 2, 3, né? E eu vou descendo aqui agora, ó, tá? Depois desses 2 pontos aqui no alinhamento, eu começo a descer. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer... Contar 1, 2. É muito fácil, né, gente? Muito simples. E agora eu começo a descer. Eu conto 3, ó. 1, 2, 3. Muito bem. 3. E agora eu vou descer. Desço 1. Continuo com o mesmo tamanho de 3 pontinhos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. E desço mais 1. Ó, você vai saber que o seu bordado deu certo. Por quê? Deu certinho o alinhamento metade, metade, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Metade, metade, ela tá alinhada certinho. E agora é só fazer o que a gente fez desse lado aqui, rebatido pra lá. Olha lá, ó. Subo, começo a subir, né? 3. Começo a subir mais um pouquinho. 1, 2, 3. E agora, depois que eu subo, eu faço no alinhamento, né? 2 pontinhos. No alinhamento. 1, 2, 3 pontinhos. Olha lá. E agora eu começo a descer, ó. 2, 1, né? Que eu vou fazer metade, ó. Já tô na metade ali daquela curva, né? 2... E 1.
E agora? Agora eu vou voltar meu trabalho, ó. Olha lá. Voltei. Que vai dar 2 quadradinhos, né? Aqui vai dar 4. Ó, quadradinhos. E aqui vai dar 6 quadradinhos. 6 pontinhos, né? Que a gente aqui tá trabalhando... Aqui nós estamos trabalhando entre os quadradinhos, na realidade, né? Nós estamos trabalhando os pontinhos, né? No ponto cruz a gente vai bordar por cima dos quadradinhos. Importante, né? A gente falar essa diferença também. Será que vai dar certo, gente? Ai, ai, ai. Vamos ver, ó. Tem que fechar certinho. Olha lá, fechou. Viu que legal? Muito bem. Bordamos o nosso coraçãozinho, tá? Então... tá aí. Agora, para arrematar, faço a mesma coisa, ó. Venho aqui, tá? E passo a linha por trás. Se você quiser sentir a necessidade de dar um nozinho, tudo bem, não tem problema não. Dá um nozinho delicadinho ali. Aqui eu dei um nozinho, ó. Aqui eu dei um nozinho. Então, eu tô habituada a dar nozinho, tá? Mas assim, vai de cada um, tá bom? Quero agradecer a sua companhia e desejo realmente que você tenha aprendido a bordar o coração de ponto reto. Eu me chamo Renata Calado, sou arte educadora e especialista em criação e produção de moda. E nessa conversa, esse bate-papo final, eu quero dizer para você que esse canal ele é feito para pessoas como você, que procura informação de qualidade, que procura uma informação sobre bordado feita com muito carinho e que também bem explicado, né? É como se eu fosse assim uma professora particular aqui no YouTube para tirar as suas dúvidas, né? Tem alunas minhas que já pediram várias aulas aqui, eu fiz. A última agora no carnaval foi sobre lantejola, não sei se você assistiu, mas foi bem legal o vídeo. Tudo que eu faço aqui no canal são também frutos de pesquisa, de leitura. Bordado para mim é o estudo, eu sou uma entusiasta do bordado, então estou sempre pesquisando, lendo, estudando, para trazer uma informação assim mais precisa possível, tá? Para que você consiga também, de uma forma simples, numa linguagem simples, que você consiga entender e que você consiga praticar, que você consiga realizar o seu bordado, tá legal? Então, se você realmente gostou dessa aula, você deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ficou com dúvida, diga para mim qual é a sua dúvida, que eu faço um vídeo explicando, porque eu amo ensinar, tá? Fiz isso por muitos anos na minha vida e para a internet para compartilhar minha experiência e meu conhecimento de sala de aula, como professora de artes e como professora também de moda, tá bom? Moda não é só roupa, né, gente? É também casa, decoração e principalmente atitude. Um beijo, saúde, alegria e paz no coração de todos nós, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau!